Brasil, hoje, domingo, 20 de novembro de 2016, o Brasil está se perguntando o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. A aeronave, o helicóptero da Polícia Militar foi abatida por tiros de metralhadoras .50 ou sofreu uma pane mecânica? Esta foi a dúvida que a imprensa brasileira deixou ontem à noite ao noticiar o fato, e esta é a dúvida que permanece diante das informações que se tem nos jornais e nos portais de notícias dessa manhã. Que covardia dessa imprensa! Que imprensa covarde que não investiga mais e não informa o povo brasileiro. Os vídeos postados nas redes sociais pela população que assistiu o episódio, que testemunhou o episódio, e inclusive dos bandidos se aproximando da aeronave no chão para executar os PMs que ainda ali permaneciam, mortos ou agonizando, deixam claro, dão uma demonstração clara que o Estado brasileiro perdeu completamente o controle, que suas forças regulares de segurança, neste momento, estão acossadas, estão dentro das suas unidades militares rendidas pelo crime organizado e por milícias políticas que começaram a agir a partir do Estado do Rio de Janeiro. Dá pena de ver um policial militar enfrentar bandidos com um fuzil FAL 762, enquanto os camaradas que enfrentam a polícia têm as armas mais modernas do mundo. Dá pena ver a Marinha e o Exército nos morros do Rio de Janeiro com equipamentos absolutamente incompatíveis com a realidade do terreno. E quem pensa que só militares entendem de segurança se enganam profundamente. Até o PT sabe disso. Até o PT colocou no comando do Ministério da Defesa gente da pior qualidade para comandar os militares. Para que eles ficassem aquartelados, manietados, algemados, sem poder de mobilização, lhes retirando todos os meios necessários para agir no momento em que a nação os convoca e exige a sua presença nas ruas para a defesa dos cidadãos. Ninguém está chamando os militares para que tomem o poder e implantem uma ditadura no Brasil. Isso é discurso de jornalista de esquerda que está borrado de medo que o Brasil volte a funcionar legalmente e que nós tenhamos instituições governadas por homens e mulheres de bem. Não é possível o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem. É inadmissível o que o Brasil assistiu ontem no Rio de Janeiro. Foi a gota d'água. Foi ontem, ultrapassou todos os limites toleráveis de uma nação que se diz democrática. Um dia anterior, se vê um ex-governador acusado de corrupção se debater dentro de uma ambulância para não ser preso, enfrentando o Estado, enfrentando a justiça. E no outro dia vem uma ministra do Tribunal Superior Eleitoral e libera este bandido conhecido, garotinho, um bandido conhecido. Ao mesmo tempo, Sérgio Cabral é preso e se sabe que ele tem um banco paralelo guardado numa empresa de valores do dinheiro que ele roubou do Estado. E vocês acham que isso é admissível num Estado democrático de direito? É permissível que um ministro de Estado, que Gedel, chame outro ministro, quero que construa meu prédio lá em Salvador, que tem 32 andares, e eu comprei um no 23 e quero que faça. Não interessa o plano diretor da cidade, não interessa o patrimônio histórico. E o presidente Temer fique do lado do bandido. O governo fique do lado dos bandidos. E depois não sabe. Depois vai haver ranger de dentes. Depois acham que a população vai engolir isso. Os homens e mulheres de bem deste país, que são maioria, chegará um momento que eles irão para as ruas de novo. E acossarão os políticos de novo. Porque homens e mulheres de bem já derrubaram Dilma e acabaram com o PT no Brasil. E terão dezenas e dezenas e dezenas de Sérgio Moro no Brasil prendendo os bandidos. Mas isso só não bastará. Nós exigimos, nós brasileiros exigimos que os nossos servidores de Estado, aquartelados no Exército, Marinha e Aeronáutica, tomem a atitude que a Constituição os obriga a tomar. E o recado é sim para o general Vilas Boas, é sim
para o brigadeiro Rossato, é sim para o almirante Bacelar, é sim para o general Etchegói, é sim para o general Camilo, é sim para o general Mourão. Vocês que têm sangue nos olhos têm que defender o Brasil. Vocês que têm vergonha e honram a farda que vestem, porque são homens de bem, são cidadãos, são homens de verdade, têm que convocar a tropa que vocês comandam, passando por cima deste comunista, que é o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, que ao invés de condenar os movimentos que estão aporcalhando a história do Brasil, condena meia dúzia de pessoas que foram no Congresso bradar por segurança, bradar por respeito à Constituição e principalmente bradar por democracia. É um ministro do lado dos bandidos, mandando prender os patriotas. Isto é inaceitável. Isto é uma demonstração clara que se perdeu completamente a noção de Estado. Eu sei, eu, editor do Xalvox, advogado, jornalista, 61 anos, sei que no movimento seguinte eu serei um dos primeiros a ser calado. Mas eu já cumpri meu papel aqui. Enquanto eu puder falar, enquanto eu puder dizer o que eu penso, eu vou continuar. Até o momento que me calarem. Mas até lá, muitos patriotas estarão fazendo a mesma coisa que eu faço. Não conseguirão calar os bons. Não conseguirão calar os democratas. Não conseguirão calar os que pensam o Brasil. E estes jornalistas a soldo, que ficam o tempo todo fazendo defesa de bandidos, se colocando ao lado desta deputada federal Maria do Rosário, que comprou o voto aqui em Porto Alegre, que trocou o voto, que fez medo a quem tinha Bolsa Família, porque eu tenho o vídeo da assessora dela. São gente que não estão preocupadas com o Estado, estão preocupadas com o seu projeto de poder. E o senhor, seu Temer, se não demitir o GDL, no que foi trazido ao conhecimento do Brasil pela sua interferência no governo, como se fosse a sua fazenda, o seu sítio na Bahia, o senhor também será desmoralizado. O senhor é um homem de bem. Seja presidente do Brasil e não dos seus companheiros. Porque se o senhor continuar presidente só dos seus companheiros, infelizmente o senhor também vai deixar o Palácio do Planalto. Porque os homens de bem saberão dar respostas, como fizeram em São Paulo, como fizeram em Porto Alegre, porque a força do voto os tirará de onde vocês estão. Mas até lá, nós veremos sangue nas ruas, e eu não sei se teremos voto não. Dá pena de ver 4 pais de família ser abatidos, trabalhando, defendendo a sociedade, e a imprensa dizer que foi um acidente. Dá pena de assistir nas redes sociais material produzido por moradores do local onde caiu o helicóptero, vendo os militares serem fuzilados por bandidos. A sociedade está abandonada. Senhores Vilas Boas, Rossato, Bacelar, Etchegói, Camilo e Mourão. Vocês são as únicas esperanças que os brasileiros têm. Não para tomar o poder e aquartelar o Palácio do Planalto, mas para lembrar os políticos brasileiros que eles têm limite e lembrar a bandidagem que aqui nós vivemos num país democrático, com forças regulares de segurança em plena atividade, em pleno funcionamento. Caso contrário, passarão por cima de nós e passarão por cima de vocês. E nós não teremos nenhuma chance mais como país democrático. Que esse domingo sirva para os senhores comandantes militares refletir muito e na segunda-feira tomem uma atitude de Estado. Não esperem pelo chamado do Temer, que ele não vai chamar vocês. Não esperem pelo chamado da Carmen Lúcia, que ela não vai chamar vocês. Agora, aguardar o chamado do bandido Renan Calheiros ou do Rodrigo Maia é brincar com a sociedade brasileira. Vocês não vão ficar a reboque do Rodrigo Maia e do Renan Calheiros. Porque se isso acontecer, tudo que vocês juraram, o dia que receberam o espadim de oficial do Exército, Marinha e Aeronáutica, terá sido uma grande mentira. Pensem em nós. Pensem nos seus filhos, nos seus netos, nos meus filhos, nos meus netos. Pensem no povo brasileiro.
naquele que não tem voz, que precisa de um ventríloco para dizer isso, mas que não tem medo de dizê-lo, que aprendeu com vocês, lá na caserna, que um brasileiro tem que ser corajoso, que quando jura a bandeira, tem que jurar essa bandeira para sempre, que quando empunha um fal, um mosquefal, uma pistola, usa um rádio nas costas, o faz pelo Brasil e não por capricho. E eu tenho certeza que os senhores são comandantes hoje não por capricho, não por galardões, mas são comandantes porque foram preparados para isso. E tem que ensinar essa calhorda que esse país aqui não é a Venezuela, não é a Colômbia, não é país eco da África, que aqui é o Brasil, que com muita honra foi cortado de norte a sul por Caxias para garantir que nós brasileiros vivêssemos uma democracia verdadeira. Não esqueçam disso, senhores comandantes.